Oi, oi, tudo bem por aí? Hoje eu vou te mostrar a transformação que eu fiz nesse potinho de plástico. Ele tem um tamanho bem bom e eu decidi fazer um cachepô. Para isso eu vou usar uma corda de sisal, essa aqui tem 8 milímetros. A tampa do pote talvez eu use como pratinho para o cachepô ou para algum outro projeto, vou pensar ainda. E eu vou tirar agora esse rótulo. Tirei então a maior parte do rótulo. Eu não me preocupei em tirar tudo porque a corda vai cobrir. Eu tirei mais ali a parte colorida. E agora eu vou cortar então essa bordinha do pote, que eu quero deixar ele bem retinho, e vou fazer isso com estilete. Bastante calma nessa hora, tá, gente? Porque esse plástico é escorregadio para não cortar o dedo. Ah, se vocês não tiverem nenhuma embalagem parecida como essa, vocês podem fazer com papelão. É só cortar um círculo, né, no tamanho que vocês querem, peguem um prato, algum objeto redondo que vocês tiverem, e depois com um retângulo de papelão vocês colam na volta do círculo com cola quente. Aí vocês já vão ter a base de vocês para fazer esse cachepô. Aqui eu resolvi continuar com a tesoura, que eu achei que ia facilitar, e depois só dar o acabamento com estilete. Agora então, eu vou começar a colar a corda na volta de todo o pote. Eu cortei a pontinha aqui da minha corda na diagonal, diminuindo um pouco ela. Isso vai facilitar na hora da gente passar a segunda volta da corda, vai ter um encaixe melhor. Vocês vão entender quando eu mostrar. Aqui então chegou a hora de subir a corda para a segunda camada. Eu vou diminuir ainda mais um pouquinho essa pontinha inicial, porque dessa forma a gente consegue passar a corda um pouquinho por cima e fazer um acabamento muito melhor. Agora é só seguir o trabalho até fechar todo o pote. E aqui então tá a etapa da colagem da corda já concluída. E assim já fica super bonitinho, né, gente? Já poderia tranquilamente usar ele assim. Agora eu vou fazer um macramê na volta de todo o cachepô. Eu não tenho muita experiência com essa técnica, então tu não precisa te assustar, porque eu vou fazer uns pontinhos bem fáceis e eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer também. Para isso eu vou usar barbante. Mas como eu achei que esse barbante ficou muito próximo do tom da minha corda, achei que não ia destacar muito, eu vou tingir essa minha corda, eu vou escurecer ela um pouquinho, que eu acho que vai dar um destaque melhor. Para atingir então a minha corda, eu usei um corante xadrez na cor marrom, coloquei numa xícara, tá? E coloquei água. Deixei bastante líquido, ficou ali no tom que eu queria. Eu fiz um testezinho ali com um pedacinho de corda, achei que ia dar um destaque legal daí com um barbante, né? Que é bem clarinho. E então vou seguir pintando o cachepô. Aqui, gente, eu não me preocupei em ficar tapando 100% da corda, tá? Até porque se ficar aparecendo um pouquinho em algumas partes, esse tom mais claro da corda, eu acho que vai dar um efeito bem bonito também, vai deixar a peça mais rústica. Então, eu fui passando por cima, sem me preocupar muito em cobrir todos os detalhes. Para começar então a fazer o macramê, eu tirei a medida da circunferência ali do meu cachepô e vou cortar um pedaço de barbante com 15 centímetros mais ou menos de sobra, que é para a gente poder fazer a amarração depois.
Feito isso, então, eu vou marcar aqui na minha mesa exatamente a medida da circunferência do meu cachepô. No meu caso aqui foi 55 centímetros. Agora eu tenho bem certinho o tamanho que eu vou precisar fazer o meu macramê. E nas outras pontinhas eu vou prender então, para ele ficar bem fixo na minha base e eu poder trabalhar direitinho. Agora então eu vou medir a altura do meu cachepô, deu 14 centímetros, e eu vou ter que fazer tirinhas duplas com essa medida. Então, de 14 centímetros, eu vou precisar que ela fique com 28 centímetros, mas eu preciso deixar uma sobra, porque conforme a gente for fazendo as tramas, esse fio vai encolhendo. Então, eu vou cortar aqui com 40 centímetros. A gente vai trabalhar com os fios dessa forma, assim, dobradinhos, ó. E essa foi uma sobra bem boa que ficou bem tranquila para a gente poder trabalhar. Agora com vários fiozinhos cortados, e é importante que esse número, gente, seja sempre número par, tá? A gente vai dobrar certinho bem no meio. Assim, dessa forma, tá? E agora a gente vai passar por baixo ali do nosso fio e passar as duas pontinhas por dentro, ó. A gente vai fazer uma laçadinha. Ó, de novo, divide bem certinho no meio, deixa ali uma espécie de gotinha ali em cima e passa os dois fiozinhos por dentro, de baixo para cima. Agora é só seguir fazendo esse processo até completar toda essa medida que a gente precisa. Aqui, então, eu já completei toda a medida que eu preciso e notem que eu não coloquei muito grudadinho no outro, tá? Eu deixei espaçado. E agora é bem fácil, a gente vai pegar duplinha por duplinha e vai dar 2 nozinhos em cada uma, 2 nozinhos simples, tá? E assim a gente vai fazer até chegar no final. Concluindo então essa primeira fileira, a gente vai iniciar a segunda. Para isso, a gente vai deixar o primeiro fiozinho de fora. A gente vai começar a juntar de 2 em 2 agora, descartando o primeiro fio. E só seguir fazendo a mesma coisa, dando 2 nozinhos de duplinha em duplinha.
segue no baile até o finalzinho. Segunda fileira já pronta, notem que como a gente descartou o primeiro fiozinho, sobrou um fiozinho lá no final também. E agora, para iniciar a terceira, a gente vai colocar de volta esses fiozinhos e começar a partir deles. Então, de duplinha em duplinha, a gente vai fazendo os 2 nozinhos. Esse trabalhadinho tu vai fazer na medida que tu quiser, de acordo com as medidas que tu tiver aí do teu cachepô. Eu vou fazer até completar mais ou menos uns 3 dedos, que eu acho que vai ser uma medida bacana pro tamanho do meu cachepô. Eu cheguei aqui no tamanho que eu queria, essa minha barrinha inicial, de uns 2, 3 dedinhos, e agora chegou a hora de amarrar no meu cachepô. E aqui não tem erro, só posiciona bem rente ali a borda e faz um nozinho. Agora então, eu separei essas minhas duplinhas em 3 partes. Eu coloquei um grampinho ali para prender, para facilitar o manuseio. Coloca 2 pezinhos ali do ladinho do teu cachepô para ele não ficar rodando. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai descartar algumas dessas duplinhas. Então, a primeira eu vou deixar para baixo, a segunda eu vou descartar, vou colocar lá para cima. E assim eu vou fazendo a terceira para baixo, descarta a quarta. E vou fazer até o final. Agora, então, eu vou começar a fazer o macramê pelo meio. Eu peguei, então, 4 tirinhas bem do meio. E agora o ponto, gente, ele é simples, tá? É só prestar atenção. Eu acho que visualmente vocês entendem melhor do que eu falando. Mas vamos lá. A gente vai unir essas duas do meio, tá? Segura ali com o dedo, vê a melhor forma de vocês fazerem. E a gente vai fazer um 4 com essa tirinha da esquerda passando por cima das duas do meio, tá? Agora a gente vai pegar a tirinha que sobrou, passar por cima da perninha do 4, por baixo das duas do meio e por dentro do 4, ó. E a gente vai apertar e vai deixar ali na distância que tu achar melhor. Aí, o que que a gente vai fazer agora? O mesmo processo, só que para o outro lado. A gente tem, então, as duas tirinhas do meio, a gente vai fazer o 4 agora para o outro lado, ó, por cima das duas tirinhas do meio. Ó, o número 4 ao contrário. A tirinha que sobrou, a gente vai passar por cima dessa perninha do 4, agora por baixo das duas perninhas do meio e por dentro do 4. E finaliza esse pontinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo nas outras duas laterais. Então, vamos de novo, ó, pra gente aprender. Junta as duas do meio, faz o número 4 passando por cima das duas linhas do meio, pega ali o fio que sobrou, passa por cima da perna do 4, por baixo agora das duas perninhas do meio e agora por dentro do 4 por baixo, ó. E puxa e vai deixar na mesma altura que tu já fez o outro. E vai repetir esse processo agora pro outro lado, ó.
A gente vai fazer agora o 4 invertido. Segura as duas tirinhas do meio, faz o 4 invertido passando por cima, pega a tirinha que sobrou, passa por cima da perninha do 4, por baixo das perninhas do meio e por dentro ali do 4. E puxa. É simples, gente, não tem erro, é só olhar a imagem e ir fazendo. Vai dando pause aí no vídeo e vai fazendo em casa. E agora eu vou fazer o mesmo processo com essas tirinhas aqui que faltam. Feito isso, então, a gente vai ficar com essas três, digamos que florzinhas ali, parece umas florzinhas, né? E agora, então, a gente vai para a segunda camada. O que que a gente vai fazer? A gente vai descartar as duas primeiras e a gente vai começar, então, a fazer o mesmo processo com os próximos fiozinhos. E aí, é o mesmo processo que a gente já fez, do 4, passa por cima, por baixo, por dentro e dá um nó. Agora, a diferença é que ao invés de 3 florzinhas, serão 2 florzinhas e na próxima camada, uma florzinha. Daí a gente finaliza. Agora, então, a gente vai fazer a nossa terceira e última camada. A gente vai descartar também os 2 primeiros, consequentemente os 2 últimos também, e vai fazer essa última florzinha. E olha que gracinha, gente, que já tá ficando. Esses pontinhos de macramê são muito lindos, né? E agora, com as cordinhas que a gente tinha descartado, a gente vai literalmente descartar, a gente vai cortar elas fora. Para isso, então, eu vou apertar ali o nozinho e vou dar um terceiro nó para garantir ali que fique bem firmezinho e vou cortar. Vou fazer isso com todas as tirinhas que a gente colocou para cima.
E assim, então, vai ficar o acabamento com os nossos fiozinhos cortados. E esse processo, então, que a gente fez nessa parte, é só a gente repetir nas outras duas partes que estão separadinhas. Agora, então, a gente vai dar um acabamento, prendendo essas tirinhas que sobraram na parte de baixo, colando, né, na verdade. Para isso, então, a gente vai deixar essas perninhas que sobraram bem retinhas, ó, ajeita bem para ficar bem retinho. E agora vem com a cola quente, passa um pouquinho ali na parte de baixo e cola as tirinhas. Usa algum apoio aí nessa hora para te não queimar os dedos. Eu tô usando aqui um grampinho mesmo. E repete o processo colando todos os fiozinhos que ficaram soltos. Agora, então, é só recortar ali o excesso do fio que sobrou. Projeto finalizado. Olha que gracinha esses pontinhos de macramê. Eu achei que ficou bem legal com essa corda por baixo. Eu acho que ficou um rústico com um romântico ali. Eu achei bem bonito. E agora, então, tá prontinho para receber uma plantinha e decorar a minha sala. Mais uma plantinha aqui para minha selva particular e num cachepô que eu achei lindíssimo, lindíssimo. Gente, eu tô apaixonada por esse projeto. Não é difícil de fazer, tá, gente? Embora o macramê pareça um pouco complicado, não é. É fácil, esses pontinhos que eu usei são bem fáceis, então não deixa de fazer aí na tua casa e me conta aqui nos comentários o que que tu achou desse projeto, se tu curtiu, se tu vai fazer para colocar aí no teu lar, eu vou gostar muito de saber. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, eu espero muito que tu tenha gostado e se tu curtiu, deixa teu like e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos projetos. Um abraço!